Olá, meu nome é Brandon, tenho 19 anos. Moro no interior do Maranhão, em uma cidade chamada Barra do Corda. O que vou relatar aqui aconteceu em duas ocasiões de minha vida, e a primeira vez foi no ano de 2007. Naquele tempo, eu morava em Parauapebas, no estado do Pará. Era um dia de sol, muito sol mesmo. Minha família era comerciante. Era época de eleições para os cargos de vereadores. Haviam passeatas e bandeiradas. Meu pai estava no bar e mercearia que tínhamos. E eu, minha mãe e minha irmã estávamos em casa. Naquele tempo, as casas eram feitas de madeira, com uma cobertura de brasilite. Uma telha muito grande, feita de um material fibroso. Era por volta das 6 da manhã, quando eu me levantei, escovei os dentes e sentei embaixo de um jambeiro. De repente, comecei a escutar uma pedra caindo no telhado. Eu achei que fosse algum tipo de brincadeira, coisa de criança. Na hora nem liguei, mas eu não esperava que as coisas tomariam um rumo que tomaram. Alguns minutos depois, outra pedra maior acabou caindo, quebrando uma das telhas. Lembro de ver a minha mãe correndo sem entender o que havia acontecido. Era uma pedra branca, dessas chamadas pedras de fogo que você acha nos rios e que são capazes de produzir faísca quando sofrem algum atrito. O pesadelo estava só começando. As pedras caíam em cima da minha casa como se fosse uma chuva de meteoros. Era mais seguro ficar fora do que dentro, e não demorou muito para as pessoas de nossa rua notarem que alguma coisa estava errado. A cada 2 minutos caía uma pedra, deixando o telhado de brasilite em pedaços. Minha mãe estava desesperada, e as pessoas estavam tentando achar uma explicação para aquilo tudo. As pessoas entravam na casa, juntavam as pedras em baldes, e o interessante é que as pedras eram exatamente idênticas, cor e formato, porém com tamanhos diferentes. Foi chamado algumas mulheres benzendeiras para fazer orações em frente à casa, mas por incrível que pareça, cada oração que era feita, mais pedras caíam do céu. Elas não atingiam somente o telhado, mas também as paredes da casa. Não demorou para que toda a população estivesse na minha rua para ver aquilo. Ninguém entendia o motivo daquele fenômeno. Já não era seguro ficar próximo ao terreno. Por volta de meio-dia, alguns se reuniram e resolveram fazer uma busca em torno de 1000 metros ao redor da casa, mas nada foi encontrado. O dia então foi passando. A manhã virou tarde, a tarde virou noite, e por volta das 7 da noite já não caía mais pedra alguma ali. Mas naquela noite, nenhum de nós conseguimos dormir. Passaram-se alguns anos e saímos daquele lugar. Retomei ao meu estado de nascença, onde vivo até hoje. Eu sempre gostei de caça, pesca, coisas da natureza. Isso sempre foi parte da minha vida. No ano de 2014, estava acontecendo a Copa do Mundo. Era comum aonde eu moro haver muita baderna em época de Copa. Muitos colocavam televisão fora das casas para acompanhar os jogos e tomar cerveja. Eu já estava de saco cheio daquela gritaria
Então decidi que iria caçar. Eu iria atrás de alguns juritis. As juritis, para quem não sabe, são pombas selvagens. A estrada principal que dava acesso ao meu povoado tem um cemitério que fica a uns 350 metros da entrada. Ali havia uma serra linda de tão verde que era. Decidi que era ali que eu iria entrar. Peguei minhas coisas e a minha carabina e me preparei para passar a cerca. O detalhe é que nessa época quase não havia fluxo de veículo por ali, já que era uma estrada de terra. Eram umas 2 horas da tarde e lá estava eu pulando aquela cerca de arame. De repente, ouvi um barulho de algo sendo arremessado em minha direção, com bastante força. Cheguei até mesmo escutar aquela coisa assoviando por causa da resistência do ar. Eu vi cair do meu lado, em uma poça de água, uma pedra branca que mais parecia um disco. Eu notei que aquilo havia sido arremessado em direção à minha cabeça. Porém, com a graça de Deus, não conseguiu acertar. Ao ver aquilo, lembrei imediatamente do que tinha vivido alguns anos atrás e comecei a sentir um mal-estar muito grande. Rapidamente voltei para casa. Chegando lá, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe sentou do meu lado e me contou algo que eu nem imaginava. Fiquem com as palavras de minha mãe. Filho, eu tinha por volta de 5 anos, quando algo aconteceu em minha vida. Eu estava em casa dormindo, e meus irmãos e meus pais haviam ido para a roça. Só havia ficado um tio seu que naquela época tinha 13 anos. Ele estava capinando um terreno que tinha em frente à nossa casa, enquanto eu estava dormindo. Era por volta das 3 horas da tarde, quando eu acordei, e por não ver ninguém em casa comecei a chorar. Rapidamente fui em direção à porta e saí lá na rua. Eu lembro de ver o meu irmão me falar: "Chora não, a mãe tá na roça, mas tem merenda pra ti no fogão." Nesse exato momento, senti um impacto muito forte na minha clavícula direita, como se tivesse sido atingida por alguma coisa. Fui jogado para dentro de casa e lembro de ver o meu irmão correndo em minha direção. Como eu era muito pequena, cheguei a desmaiar por causa daquele impacto. Quando acordei, estava lá o seu avô, procurando pela tal pedra que havia me atingido. Mas nada foi encontrado. Eu sentia muita dor e o sangue escorrer pelo meu corpo. Apaguei novamente e só acordei no hospital. Essas foram as palavras de minha mãe. Eu e ela, por algum motivo, acabamos vivenciando algo muito semelhante. Até hoje eu e ela não sabemos o motivo disso tudo, o do porquê carregamos essa maldição. E também não sabemos se isso ainda poderá voltar a acontecer em nossas vidas. Boa noite.